Vamos então analisar os temas do dia com Horácio Piriquito, convidado habitual e também gestor. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo à edição das 12. Começando então pela Grécia, hoje à Eurogrupo. A Grécia, já se sabe, recusa a austeridade, quer o tal empréstimo ponto de 10 mil milhões de euros. Parece-lhe que há alguma probabilidade de haver acordo nos próximos 15 dias, como quer Alexis Tsipras? Sinceramente tenho alguma dúvida. Acho que a Grécia iniciou aquilo que era previsível, que era um braço de ferro fortíssimo com a União Europeia. São um partido da esquerda radical, embora em termos de governos sejam representados por coligação. E parece-me que é um jogo de forças que começou agora e que naturalmente vai prolongar-se durante muito tempo. Agora, há realidades às quais nós não podemos fugir, como é evidente. A Grécia é, acima de tudo, uma economia devedora. Ao ser uma economia devedora, naturalmente tem as suas limitações, tem as suas imposições que os credores necessariamente lhe colocam, como colocaram Portugal e continuam a colocar cada um à sua dimensão. Agora, também nada nos surpreende, porque era isto um pouco que se esperava ao longo de muito tempo, durante estes anos em que vivemos, inclusive nós em Portugal, sobre a tutela, digamos, da Troika, foi sempre desta forma que se manifestou uma parte do espectro político, mais à esquerda radical. E pela primeira vez esta esquerda radical chega ao poder e naturalmente terá que fazer tudo ou quase tudo aquilo que naturalmente prometeu ao eleitorado, não é? Mas para que a Grécia continue dentro da zona euro, que parece ser essa a vontade das duas partes, alguém vai ter que ceder. Naturalmente alguém vai ter que ceder, partindo do princípio que vai haver um acordo, como é evidente, não é? O que eu duvido é que esse acordo aconteça da forma como provavelmente nós nesta altura poderíamos imaginar que possa vir a acontecer, porque a Grécia, o governo grego, melhor dizendo, também tem prosseguido nos últimos dias, porque eles são muito recentes, um caminho que é perigoso, um caminho que para além da esfera financeira e do entendimento com a União Europeia numa esfera financeira, já começa a alargar os seus movimentos para uma esfera mais geoestratégica. Portanto, quando ultrapassa esses patamares de relacionamento com a União Europeia e ameaça com relacionamentos privilegiados com a Rússia, com a China, enfim, não direi com os Estados Unidos, porque são também parceiros estratégicos da União Europeia, a coisa começa a alargar-se de uma outra forma. Refere-se ao tal plano B, que o Ministro da Defesa dizia que a Grécia tem. Se quiser chamar plano B, o que nós não temos é certeza de haver plano B do outro lado, como é óbvio. A China já desmentiu. Claro, e provavelmente a Rússia não seguirá esse caminho, porque será um caminho muito perigoso. Ou seja, eu não me admiro, o Syriza é um partido de extrema-esquerda radical, disse o que disse durante os últimos anos e durante a campanha eleitoral. Estávamos mais ou menos à espera de um ambiente deste género. Mas parece-lhe possível que a Grécia esteja a fazer bluff nesta questão do plano B ou que tenha de facto algum aliado, pelo menos na perspectiva financeira? Não parece que se possa chamar plano B. Parece muito mais que há estratégia necessariamente de negociação. Agora, há um ponto de partida que me parece o mais importante de todos, pelo menos para nós europeus que estamos habituados a viver de uma determinada forma, provavelmente gostaríamos de viver de outra. Há coisas que não estão bem, há correções que têm que ser feitas. Não digo que do movimento deste género do Syriza não possam resultar coisas interessantes, porque é evidente que há radicalismo também do outro lado, principalmente da esfera financeira. Agora, a Grécia, o centro disto tudo é que a Grécia é um país devedor. A Grécia não tem recursos para desempenhar o seu papel como Estado perante os seus cidadãos. E ouvir, por exemplo, o governo grego pedir mais um financiamento parcelado durante 6 meses e ao mesmo tempo anunciar que quer aumentar as reformas, que quer aumentar o salário mínimo, é evidente que nós percebemos que se não há recursos, quem está a pagar todos esses movimentos, eu não vou dizer populistas, porque obviamente que as pessoas não tem em causa as necessidades das pessoas. O que é certo é que vão ser os outros países, as outras economias a pagar. E, portanto, quando somos devedores, temos que ter um comportamento diferente. Eu não me parece que tudo isto vá dar um bom resultado. O que é que acha, no meio de tudo isto, que poderá ser negociável? Porque o Ministro das Finanças grego diz que estão dispostos a discutir tudo, excepto a questão da renegociação da dívida e excepto o facto de não concordarem com o plano da Troika. Bem, eu acho que nesta altura ainda é cedo para nós fazermos alguma futurologia ou até alguma especulação. Há alguns elementos que, provavelmente, no final do dia de hoje já poderemos ter mais definidos. Agora, parece-me evidente que a Grécia poderá ameaçar também uma saída do euro, fazendo
tremer, digamos assim, todas as economias, porque todas as economias estão comprometidas com a Grécia e todas elas encaixariam enormes prejuízos com a saída da Grécia do euro. Mas muitas vezes... Não seria a Grécia a mais prejudicada com essa saída? Mas com toda a certeza, mas isso é difícil de explicar ao Syriza ou a alguns radicais mais de esquerda que acham que não. E, aliás, há pessoas que nem são tão radicais, mesmo em Portugal, e que defendem uma saída até de Portugal do euro e justificam tecnicamente. É evidente que tudo isto funciona em termos de interpretação deste fenómeno quando nós estamos a considerar um país, seja ele a Grécia, seja Portugal, casos completamente distintos. Há 3 anos ou há 2 provavelmente estávamos todos no mesmo barco e agora, de facto, já não estamos. Neste momento, Portugal, quer se queira, quer não, muito se tem feito para tentar continuar a juntar Portugal à Grécia, mas esse afastamento já foi feito em definitivo. A Grécia é um país devedor e, portanto, sendo um país devedor, sem recursos, dentro de pouco tempo acabam-se os recursos do Estado grego para satisfazer as necessidades, como nós estivemos em março de 2011, se não estou em erro, e, portanto, eles também têm essa pressão. Acha que o timing definitivo vai ser mesmo esse, quando a banca financeira começar, de facto, a sofrer as consequências desta falta de financiamento por parte da Europa? Que o timing seja exatamente esse. O timing vai ser o timing antes desse, ou seja, quando se começar a perceber que não há disponibilidade da União Europeia para financiar mais sem reformas, que a Grécia também não quer fazer reformas. Isto é sempre um comentário muito vulgar. Tem que se fazer reformas, há que fazer reformas. Mas, por exemplo, só para termos uma ideia, de uma forma muito populista mesmo, porque de facto é mesmo muito populista, uma cabeleireira na Grécia pode-se reformar com 50 anos. E nós perguntamos, mas se eles não têm recursos, não é? Quem vai pagar a reforma dessa cabeleireira, digamos assim, não estão, eu reconheço, algo populista, somos nós, são todos os outros países. Portanto, eles têm que, usando esta caricatura, que não é tão caricatura quanto isso, eles têm que aumentar a idade de reforma das cabeleireiras de 50 anos para 65 ou para 68. Eles não querem fazer isso, não é? O subsídio, o salário mínimo na Grécia é 3 vezes o nosso. E, portanto, há coisas... E não está aqui em causa o valor nominal nem a justiça dos salários mínimos. Não é isso que está em causa. Até porque as empresas privadas, como sabemos, podem pagar em função do salário mínimo ou não. Reflete-se muito mais no Estado. O que eu acho é que estamos perante um país devedor e que, obviamente, sendo devedor, não tendo recursos, vai ter sempre que ceder. Nem que seja via bomba atómica, nem que eles assumam declaradamente que querem sair do euro, mas se quiserem sair do euro, a depreciação do regressando, por exemplo, ao dracma. A depreciação do dracma vai ser tão grande, vai ficar uma percentagem tão pequenina daquilo que é hoje o euro, que a Grécia entrará numa decadência assustadora e num clima de fome e de miséria incontrolável, ruirá por si mesmo. Mas o facto de haver esta negociação e esta discussão em torno da renegociação da dívida, Portugal poderá tirar daí algum benefício no seu entender ou poderá ser mais prejudicado do que beneficiado? Vamos lá ver. As estratégias neste momento não são comparáveis. Ou seja, Portugal neste momento já está numa fase em que está a gerir a sua dívida, digamos, à sua maneira. E por isso mesmo é que, penso que iremos falar nisso, vai antecipar, inclusive, já uma parte do pagamento, mas já lá vamos, ao FMI. A Grécia está muito longe desse cenário. E, portanto, aquilo que nós assistimos é que não se poderá aplicar com muita facilidade a Portugal tudo aquilo que for negociado para a Grécia, porque mesmo que se admita que vamos partir para uma esfera de renegociação, mas renegociação é uma coisa que o próprio governo português já tem vindo a fazer nos últimos anos. Esta questão de dizer vamos renegociar a dívida é um cenário que já existe, porque repare, neste momento há percentagens da nossa dívida, confesso que não sei quando, não sei se é muito grande, se é muito pequeno, mas existe, que já tem maturidades até 2045, mais 30 anos, e já não vou cá estar quando chegar a essa data. Ou seja, isto é renegociar a dívida. Se nós pagamos 14 bis antecipados ao FMI, aproveitando a baixa das taxas de juros, portanto, trocando dívida por outra dívida com juros mais baixo, isto também é renegociação. Portanto, quando se diz a Grécia quer renegociar, Portugal pode seguir, é evidente que perante o cenário de entendimento entre as duas partes, nós podemos pegar em 2 ou 3 coisas que nos poderiam interessar, e acho que o governo português tem mais que a obrigação de estar atento a essa questão, mas nós já estamos num enquadramento de gestão da dívida tão diferente que são muito poucas as vantagens que poderíamos provavelmente vir a retirar, porque as pessoas de facto não se aperceberem. Há uns que se apercebem mais do que outros. Nós já temos uma parte da nossa dívida que já está prolongada até 2045, são 30 anos.
A negociação é permanente, a renegociação é permanente. Outra parte da dívida, mais dia menos dia, poderemos ter a notícia que teremos uma maturidade prolongada até 1955, até 2060, e, portanto, esta questão da renegociação, não há uma linha única e coerente que faça com que se abra um espectro de renegociação na Europa e toda a gente segue a fileira da renegociação, não é? Cada um tem a sua realidade. A própria Irlanda já tem outra realidade em termos de renegociação da sua própria dívida. A questão é que as maturidades vão sendo prolongadas e a questão, para além dessa, é se a dívida é pagável ou se vai ser sempre estendida para as próximas gerações. Pois, repare, essa é sempre a questão de base para a qual normalmente os críticos, naturalmente, têm todo o direito, os críticos da renegociação ou da gestão da dívida, como diz, referem. Há muita gente que diz que a dívida não é pagável e há muita gente que diz que a dívida é pagável e sustentável. A questão é percebermos até quanto. Neste momento, ao que nós estamos a ver no caso de Portugal, e não me vou referir ao caso da Grécia, que se saiba, perante tanto comentário justo e injusto, cada um tem a sua opinião, sobre a impossibilidade ou dificuldade em se vir a pagar toda esta dívida, o que é certo é que nós vamos antecipar um pagamento ao FMI. É certo que a dívida, em termos nominais, provavelmente não vai ser reduzida, porque vamos trocar dívida, mas a taxa de juros vai baixar, o que vai libertar fundos em termos daquilo que é o célebre custo da dívida, em termos de juros dos financiamentos. E, portanto, é essa negociação permanente que nós, hoje em dia, nós estamos em fevereiro de 2015, nós não sabemos, perante este cenário, quer se queira, quer não, positivo, haverão outras coisas negativas, não sabemos como é que vamos estar no final de 2015, não sabemos como é que vamos estar em meados de 2016, portanto, este acompanhamento permanente da chamada renegociação é que nos vai também dizer se as coisas vão ser pagas, vamos conseguir pagar. Assim como o pagamento da dívida está muito dependente do sentimento dos mercados financeiros e da capacidade de nos negociarmos. Por um lado, e por outro lado também, as pressões externas também. E por outro lado também pela nossa capacidade de produzir crescimento interno, de fazer com que a economia cresça. E neste momento a economia está a crescer, evidentemente não está a crescer aquilo que nós gostaríamos que crescesse, digamos que ainda está a lamber algumas feridas, penso que as últimas feridas, mas se a economia portuguesa começar a atingir taxas de crescimento muito razoáveis, nós neste momento estamos com um saldo primário positivo, portanto, se não fosse, estes se's não existem, como é evidente, mas se não fosse o peso da dívida, nós neste momento éramos uma empresa que estaria a dar lucro, mas nesse cenário vivem quase todas as empresas portuguesas. Se nós fôssemos ao tecido empresarial português e lhes conseguíssemos retirar a dívida, elas ficavam todas limpas e ficavam todas com resultados positivos. Ainda aqui ao ponto então do reembolso ao FMI, os 14 mil milhões de euros. Parece-lhe que todas as partes envolvidas ganham com esta decisão? É uma situação win-win, como se costuma dizer? Bem, eu direi que o devedor, neste caso Portugal, se toma essa decisão de antecipar o pagamento, com certeza é porque é uma boa opção, fica com uma taxa de juros mais barata, financia-se no outro lado, é uma taxa de juros mais baixa e paga esta parcela no FMI. Bem, costuma-se dizer, um pouco, eu não direi na gíria, mas na linguagem mais bancária, que a entidade credora gosta sempre de prolongar os financiamentos porque esse é o seu rendimento, não é? E, portanto, quanto mais durar o financiamento, desde que o devedor seja um cumpridor regular e assuma com as suas responsabilidades, é evidente que a entidade financiadora, pode ser um banco, neste caso é o FMI, provavelmente gostaria de ter o financiamento prolongado por muito mais tempo, não é? Agora, se há condições para o fazer, parece-me que deve ser feito, porque já se fizeram algumas contas e nós vamos libertar alguns largos milhões de euros, que naturalmente farão falta à economia, porque é isso que todos nós, inclusivamente na vida de cada um, gostaríamos, se calhar, de poder fazer, que era antecipar o pagamento de alguma dívida e libertar fundos para o dia-a-dia, não é? Poderá haver aqui uma poupança de entre 150 a 200 milhões de euros. O PSD já veio assumir que essa poupança poderá servir para reduzir impostos. Acha que 200 milhões de euros servem para um alívio fiscal relevante? Bem, essa já é uma questão polémica e política, como é evidente. É óbvio que se o Governo quiser utilizar essa margem para reduzir impostos, penso que há condições para alguma sobrecarga excessiva, que todos nós sabemos qual é, porque também andamos a pagá-la todos os meses, faria com toda a certeza um brilharete, se quiser. Pode vir a acontecer. Também é bom termos em conta, isto é muito doloroso de se dizer, ou muitas vezes de se entender,
É óbvio que este governo tem tido um comportamento às vezes rígido, demais até, na tentativa de condicionar a própria vida das pessoas, no sentido de criar alguma disciplina financeira que não existia, que não existiu durante muitos anos. E, portanto, a partir desta altura, percebe-se que o governo nesta matéria tem sido implacável, não necessitava de ser tão implacável, digo eu, era preciso aqui mais política no meio disto tudo. Se o governo tem coragem, diremos assim, neste sentido uma coragem negativa, de não usar este valor para reduzir impostos, naturalmente está no seu direito. Acho que poderia ser uma injustiça, porque de facto as pessoas têm sofrido tanto nos últimos anos, que era de bom tom. Ainda por cima, essa é uma poupança consolidada, é uma poupança definitiva que não volta de facto a ser posta em causa, portanto pode-se contar com ela. Mas se tomar essa decisão também poderá ser visto como populista, dado o aproximar das eleições. Claro, isso vai sempre dizer, não é? Quando o governo toma más medidas, qualquer governo, seja ele qual for, nós andamos aqui há muitos anos, eu ando há muitos anos andamos todos a assistir a estas coisas, e é evidente que quando o governo toma medidas difíceis é porque toma medidas difíceis, quando toma medidas mais simpáticas é porque estamos à beira de eleições. Todos os governos fazem isso, é legítimo que o governo queira ganhar as eleições, esse seria outro comentário, como é evidente. A mim parece-me legítimo, porque não conheço nenhum governo até hoje que não tenha, no seu último ano de governação, querer mostrar os resultados daquilo que conseguiu fazer nos 3 anteriores, se quiser. É quando as legislaturas duram os 4 anos, ultimamente, salvo uma outra exceção, têm durado. Portanto, é natural que a oposição agora fique um pouco preocupada, não é? Com esta situação do governo poder querer melhorar a vida das pessoas. Seja uma ou seja outra. Mas isso foi sempre assim, há 40 anos, não é? Há 40 anos que é assim. Portanto... Olhando para o último dos temas do dia, esta questão dos portugueses alegadamente envolvidos nesta investigação chamada Swiss Leaks, que questões em termos de regulação é que acha que isto levanta? Sendo que a Suíça já continua a ser um paraíso fiscal e já tem vindo a ser pressionada desde 2008 para terminar com o sigilo bancário, e isso só vai acontecer daqui a alguns anos, em 2017 ou 2018. Até lá, como é que isso se regula? Até lá não consegue, como é evidente que as entidades de supervisão estão mais atentas, os Wikileaks estão mais atentos. Eu acho, deixe-me dizer-lhe que só há uma palavra para comentar isto é uma vergonha. É uma vergonha. É também por situações destas que nós, e não só em Portugal, em todo lado, acabamos por viver um pouco pior, porque naturalmente a quantidade de verbas que está localizada em zonas de proteção fiscal são elevadíssimas, é dinheiro que está escondido. Felizmente este foi apanhado. Isto é como se fosse, se calhar, a ponta do iceberg. Se isto foi apanhado é porque muito mais continua escondido. O que é certo é que a supervisão e a regulamentação, como quer, os controles, vão avançando, mas há sempre uma ilha, algures no Pacífico, que permite esconder o dinheiro. Agora, é evidente que também há condições das economias mais desenvolvidas, seja ao nível da União Europeia, dos Estados Unidos, para criarem mecanismos que comecem a inviabilizar a circulação deste dinheiro. Isso hoje já existe, não é? Tivemos aquela regulação que foi feita no final, em 2007, 2008, em que, pagando um imposto de 5%, podia-se repatriar todo o dinheiro que tínhamos lá fora, e que tem que ser documentado até por outras vertentes mais políticas. Mas no plano judicial também. Também no plano judicial, como é evidente. Mas hoje é mais difícil, hoje começa de facto a ser mais difícil, ou seja, estas pessoas podiam ter de facto o dinheiro, e muito dinheiro na Suíça ou noutro sítio qualquer, mas têm muita dificuldade em repatriar, e quando quiserem repatriar têm que explicar de onde é que ele vem. Portanto, elas também começam a ficar muito incomodadas com estas realidades. E é bom que todo esse cerco aconteça, principalmente à Suíça, que foi sempre a referência histórica, não é? Mas nós também temos, não ao mesmo nível, temos um outro espaço, que é o Luxemburgo, que tipicamente também costuma ser utilizado para coisas parecidas. Não direi tão parecidas, porque aí há mais alguma obrigatoriedade de transparência que não existiria na Suíça. Para finalizar, para além da questão da alegada fuga ao fisco, mais do que isso é que, segundo esta investigação, entre os mais de 100 mil clientes, há terroristas, traficantes de armas, de diamantes,
clientes. Claro. Portugueses também, não quer dizer que sejam Que estes sejam portugueses, mas sim, entre os 100 mil clientes, 611 terão ligações a Portugal. Para além do alegado do crime fiscal, estamos aqui a falar também de crimes bastante mais graves. Sim, inclusivamente é de admirar como é que os responsáveis destes bancos, sejam eles administradores, sejam gerentes de conta, se lhe quisermos chamar, enfim, isto é tudo muito rápido, tem poucas horas, mas é de bom tom que imediatamente sejam chamados à responsabilidade, porque isto também incomoda muitas pessoas, não é? Acaba por nos incomodar a todos perceber todo este dinheiro que estava escondido e havia uns guardiões que assumiam tudo e que assumiam esse ar de tenebroso do dinheiro escondido e que pode vir a acontecer qualquer coisa sem que se passe nada contra eles, não é? Também sabemos uma coisa, sabemos que historicamente a banca está sempre do lado do cliente. E, portanto, seja ele quem for, qualquer um de nós, infelizmente, se calhar isso não nos vai acontecer, se chegarmos a um banco com alguns milhões e dissermos eu tenho aqui X milhões, eu preciso disto muito bem tratado. Eles sabem o que é que isso quer dizer. E, portanto, a partir daí eles sabem o que é que hão de fazer com o dinheiro para o encaminharem, muitas vezes fazendo fuga e evasão fiscal. E, portanto, é toda essa... Portanto, esta conivência é quase aceite no mundo financeiro. É completamente aceite. É evidente que agora começa a abanar, não é? Começa a tremer, as pessoas começam a assustar-se e as regras e a supervisão têm que ter um papel no meio disto tudo, não é? Agora, isto foi um sistema que durou durante muitos anos e que se percebe que está em autodestruição e que, se quiser usar um outro termo, que se está a desratizar. E, portanto, é preciso que ele se autodestrua, é preciso que se desratize. Que Deus nos ajude, que daqui a 4 ou 5 anos as coisas estejam diferentes para melhor e que estas coisas não existam. Horácio Piriquito, muito obrigada pela análise na edição das 12.